Boa noite. Boa noite, pessoal. Opa. Boa noite. Vamos esperar aqui o Dr. Guilherme. Vou colocar aqui hoje a live. A nossa live é sobre saúde óssea na mulher. Até o Dr. Guilherme entrar. Olá. Olá, pessoal. Tô colocando o nome da live aqui sobre saúde óssea na mulher. Vamos esperar. E nós convidamos da Pura Vida o Dr. Guilherme Henke para falar um pouquinho sobre essa prevenção aí de osteopenia, de osteoporose, a manutenção da saúde óssea, principalmente nas mulheres que mais sofrem, né, desses problemas, principalmente por alterações hormonais ao longo da vida. Eu coloquei aqui, ó, saúde óssea na mulher, o nosso tema de hoje. Vamos ver se o Guilherme tá por aqui, tá aqui. Já tô chamando, nosso convidado. O Guilherme tá entrando. Olá! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tudo certinho? Bom, tudo certo. Eu já vou desativar os comentários aqui. Eu queria que ficasse, eu acho que o Instagram tinha que ter um lugar para fixar e o outro para permitir comentários, né? A gente desativa e acaba a gente perdendo aqui, mas tudo bem. Eu já estava aqui anunciando sobre a nossa live, nosso convidado, doutor Guilherme, para falar sobre saúde óssea na mulher. É um Aham. tema, é um tema bastante polêmico, né, Guilherme, porque envolve tanto a estrutura, né, de uma alimentação adequada, como também hormonal, né? Sem Então, dúvida. eu acho que essas duas abordagens, elas são muito importantes, nenhuma exclui a outra, né? Então, não só a adequação hormonal e nem a atenção, né, aos hormônios ao longo da vida e principalmente dessas flutuações hormonais que as mulheres sofrem, mas nem também só o equilíbrio, né, nutricional. Então, eu queria começar com esse assunto da gente falar, Gui, eu até anotei algumas perguntas, e falar principalmente quais os principais cuidados que a mulher na fase adulta tem que ter para prevenir essa perda óssea, que ela vai acontecer com o tempo, mas ela é favorecida por alguma desatenção aí ao longo dos anos. Pois é, eu acho que isso é muito importante a gente falar e por que que a gente está falando de saúde óssea na mulher, né? A mulher, assim, diferente do homem, ela tem uma maior tendência a ter, de fato, uma fragilidade óssea. E eu sempre, assim, falo muito, Lê, isso é tão importante, porque a mortalidade relacionada com fratura de colo do fêmur, que é um fenômeno aí causado pela osteoporose, né? Tem altíssima mortalidade. Grande parte das mulheres que acabam sendo internadas vão a óbito. Tem uma mortalidade muito maior do que câncer de mama, por exemplo, entende? E não tem o mesmo valor, digamos assim, as pessoas não têm a mesma preocupação com isso, até porque é uma coisa gradual essa perda da massa óssea, né? Uhum. Ela vai E isso, acontecendo ao longo dos anos. exatamente. No homem, é difícil isso acontecer, porque a testosterona tem um poder muito grande de estimular esse anabolismo, tanto muscular como também ósseo. Na mulher, a peça-chave nesse processo é o estrogênio, né? O estradiol, que é o hormônio mais prevalente nas mulheres, e que, como a gente sabe, ele encerra a sua produção aí após menopausa. E muitas mulheres que ficam sem terapia de reposição hormonal ou que têm uma maior probabilidade para perda óssea, vão ter uma fragilidade e uma perda progressiva muito grande, né? E a gente sabe o papel importante aí, a gente não pode esquecer da questão dos hormônios, mas por isso é que as mulheres são mais suscetíveis a ter problemas relacionados com massa óssea. E é claro, né, que a gente, falando disso, não pode também esquecer desses nutrientes que são fundamentais.
e que muitas vezes a gente só com alimentação não consegue tê-los de forma adequada, né? Então, assim, você pode falar melhor do que eu. Acho que isso é uma combinação de fatores. Você imagina uma mulher que tem uma deficiência hormonal pós-menopausa e que não tem aí uma adequação de nutrientes e suplementos, né? É isso. E, doutor Guilherme, por exemplo, algumas situações, é claro que as mulheres, elas não têm, né, quantidade de testosterona como os homens, mas existem ainda as mulheres que têm uma quantidade ainda menor. Então, se a testosterona ajuda e mesmo que, né, um pouco, ela vai estar exercendo um papel aí nessa saúde óssea, né, feminina, Uhum. mas essa quantidade muito aquém, que é o que a gente vê, eu tenho certeza que você vê bastante isso no consultório, as mulheres com o uso aí, né, ou de contraceptivos, enfim. Sim. Como que a gente explicaria isso para as pessoas que estão aqui com a gente, dessa prevenção e dessa adequação, assim, nesses níveis? É. A gente precisa ter dois entendimentos diferentes. O primeiro é o entendimento de que para a formação da massa óssea existe uma célula chamada osteoblastos, né? E para destruição são os osteoclastos. O nosso osso é vivo, que nem o músculo. As pessoas acham que o osso está ali rígido e pronto, não é. Ele está em constante renovação e destruição. Renovação e destruição faz parte do nosso metabolismo, né? E os hormônios, eles têm uma ação importante em estimular e mulheres, o estrogênio, que é presente em homens e mulheres em quantidades diferentes, né? Todos os hormônios sexuais, bem como outros hormônios. Os hormônios tiroidianos em excesso podem fazer perda na massa óssea, né? Como a sua falta também pode diminuir a produção óssea. O excesso, por exemplo, do cortisol, medicamentos que têm hidrocortisona, por exemplo, em dose alta, pode fazer perda na massa óssea a longo prazo. Pacientes que usam bombinha às vezes não sabem, né? Então tem toda uma nuance. E o que você falou, o uso de medicamentos como a pílula anticoncepcional vão causar um transtorno na nossa fisiologia hormonal normal, né? É claro que por ser rico normalmente em estradiol, ele pode ali potencializar o estímulo da massa óssea, mas acaba gerando queda de outros hormônios, como por exemplo da própria testosterona, que é comum a gente ver nas mulheres que fazem uso da pílula, né? E que vão apresentar outros sintomas, como diminuição da libido, né? Então hoje a gente tem todo um approach individualizado para escolher a melhor terapia para uma paciente, né? E para ter o melhor resultado. E além dos hormônios que a gente falou, os nutrientes, que não adianta nada você ter lá as células de formação óssea e de destruição, se a gente não tem, não adianta ter o pedreiro se você não tem o material de construção. Então você precisa da vitamina D, você precisa do cálcio, você precisa do magnésio, né, do zinco, substâncias fundamentais para a formação óssea. E tem também a questão da atividade física, né? Também esse exercício de resistência, principalmente à musculação, ativando os osteoblastos, né? Isso Tem aí. essa ativação também, né? Então É excelente, isso aí. eu falo muito também, sabe aquelas mulheres que não gostam? Aos 40 anos tem muitas mulheres que não gostam mesmo de fazer musculação, né? Que não aderiram a essa prática esportiva, preferem outras atividades, não menos importantes, né? Tão importantes quantos, mas eu falo que chega uma idade que a musculação não é uma escolha, né? Ela é Pois uma é. obrigação, né? Doutor Guilherme Eu fala. acho que, eu acho que o que você está falando é fundamental para a gente até relacionar com a seguinte situação. A paciente que já tem perda óssea, que a gente chama de osteopenia, que é a perda inicial, né, antes da osteoporose. A osteoporose é um fenômeno onde já teve uma perda muito grande da massa óssea e, mais importante que isso, ela é irreversível, tudo bem? Ela pode ter alguma melhora, você pode interromper a progressão dela. Já a perda inicial, que é a osteopenia, a gente tem uma grande janela de oportunidade para tratar. E aí o que você falou é fundamental. O exercício físico de resistência com carga, musculação, né, tudo que envolve trauma, né, microtraumas, é importantíssimo para o estímulo da formação óssea. Então, quando você está malhando, você não pensa só que você está fortalecendo seus músculos, você está fortalecendo seus ossos, suas articulações, né? Então, acho que esse engajamento no treinamento é fundamental para essa mulher que já está, inclusive, óbvio, na prevenção, mas para quem já está com a osteopenia. Uhum. É ótimo. E quando a gente fala de nutrientes, né? A gente começou a falar aí um pouquinho, você começou a citar, e é muito importante porque tem aí um quê de importância do cálcio e da vitamina D, né? Então, cálcio e vitamina D para a saúde óssea. Só que
A gente sabe que outros aí minerais estão envolvidos, inclusive o magnésio, e uma das coisas que você falou e é super pertinente sobre o acesso, né, a esses nutrientes na alimentação. O magnésio, por exemplo, é um nutriente essencial não só para a saúde óssea, está envolvido em diversas funções metabólicas do nosso organismo, mas quando a gente vem a falar do alimento, o nosso solo não é rico, né, em magnésio, né, Guilherme? Então, assim, para a gente poder conseguir uma adequação diária de magnésio, a gente vai sim precisar estar suplementando. E a mesma coisa com a vitamina D, né? Então, hoje a gente sabe como é que são as pessoas que chegam aí, seus pacientes, Gui? Qual que é a média de valores de vitamina D? Dá aqui uma referência para a gente, fala para as pessoas que estão aqui com a gente, e o que, que você encontra? Porque eu encontro assim, é menos que 25, o número, né? Tipo, quando tá muito bom é 35, É. 40. Isso é uma questão importante, assim, você tocou três pontos importantes, né? Eu vou começar com a tua última pergunta sobre a vitamina D. No dia a dia aqui, a gente sabe que no Brasil, apesar da incidência solar, a gente tem muitos pacientes com a deficiência da vitamina D, níveis abaixo de 20, né? Níveis Uhum, abaixo de 10 também a gente vê bastante, aí já é um paciente com gravidade do quadro, né? uhum, E a gente recomenda para pacientes que têm aí risco de osteoporose níveis acima de 30, 40, dependendo do paciente, que é raro a gente encontrar. uhum, Lembrando que o protetor solar, pequena dosagem, já bloqueia quase 100% dessa produção cutânea, né? E que a vitamina D, que a gente consegue ter na alimentação, inclusive, né, em alguns alimentos, e na própria suplementação, ela tem que ser ativada no nosso rim. E isso é importantíssimo, porque essa vitamina D é que vai fazer com que haja absorção do cálcio. Então, se você não tem níveis adequados de uhum, vitamina D, mesmo que você faça a suplementação do cálcio ou você faça a ingesta do cálcio, você não vai absorver a nível intestinal. Então, isso é uma informação importante. Por isso é que a vitamina D, não só na sua ação diretamente ali no estímulo da formação óssea, mas também na ajuda e na absorção do cálcio. Além disso, a uhum, vitamina D, ela estimula a formação óssea. Por quê? Existe um hormônio que naturalmente destrói o nosso osso quando há um déficit de cálcio. Então, se o indivíduo não ingere uma quantidade adequada de cálcio, eu até estendo que você falou que a gente tem uma ingesta inadequada de magnésio, mas eu digo para você que a gente tem uma ingesta inadequada de cálcio. A ingesta recomendada dia de cálcio para um ser humano é de 1.000 miligramas, 1 grama dia. Pouquíssimas pessoas conseguem isso na alimentação, a gente sabe disso. Só que a gente tem essa perda, a gente tem perda urinária de cálcio, a gente tem perda nas fezes de cálcio, além uhum, da troca óssea, que é em torno de 500 miligramas dia. Então há uhum. uma necessidade grande do cálcio e a gente não consome, assim como o magnésio, uma quantidade adequada. Por isso que aí eu estendo para você, é importante a gente ter a suplementação da AD quando tem necessidade, o cálcio e o magnésio, sem dúvida nenhuma, dependendo do perfil nutricional da pessoa, vale muito a suplementação, né? E o magnésio é um cofator importante aí na formação óssea, assim como a vitamina K2 também, a gente não pode esquecer dela, que é importante, né, a É menaquinona isso. na formação óssea. E também existe, né, é muito comum a gente ver essa calcificação de tecidos, né? Quando a gente fala de calcificação de tecidos, para quem nunca ouviu falar, gente, é que o cálcio, sim, ele pode depositar em tecidos, que é o lugar errado, que ele não tem que depositar em tecidos, ele tem que depositar nos ossos e nos dentes. E a vitamina K2 é que vai estar ligada com essa função, né? Então a gente tem a vitamina D melhorando aí a absorção de cálcio, né? Fazendo essa conversão do cálcio absorvido, o cálcio, o magnésio, a vitamina K direcionando esse cálcio, né, no nosso organismo para ser depositado onde realmente tem que ser depositado, né, Gui? É. E nós temos também outras substâncias que são importantes, podem trazer benefício, né? O próprio ácido hialurônico, o colágeno, né? Tipo 2 também é importante, é uma suplementação para todos os meus pacientes com osteopenia, que eu acho que assim é fundamental, a gente não pode esquecer que elas são coadjuvantes aí no tratamento, né? E na prevenção também, né, Lê? Eu acho que não só, como você falou, não só na questão óssea, como também articulação, cabelo, pele, né?
Aham. A gente, no mundo assim, da nutrição, e é um mundo que hoje, né, vocês médicos fazem muito parte, né, Gui? Inclusive você atua bastante nesse link da medicina com a nutrição, associei isso brilhantemente. A gente trabalha assim na prevenção, né? Quando a gente tem um caso, por exemplo, de uma osteopenia, né, alguma coisa mais avançada, a gente tem uma equipe multidisciplinar para poder estar ajudando, né? A nutrição, ela é prevenção. Ela é cura em alguns casos, mas não em todos, né? Mas ela é uma prevenção. Eu acho que trabalhar com isso é trabalhar com qualidade de vida e longevidade, prevenção. Com E uma coisa que certeza. você falou, deixa eu até antes da gente passar aqui te cortando já, sobre o colágeno. Existe muita dúvida sobre o colágeno tipo 2 sendo um dos principais ingredientes, aí, um dos nutrientes para compor essa matriz óssea, né, os nossos ossos, as cartilagens, e o colágeno tipo 1, que é vendido, colágeno hidrolisado, né, que é principalmente o colágeno dos nossos tecidos, né, no geral. E a quantidade disso. Então, assim, um não exclui a suplementação do outro, né, Gui? É. E na verdade, grande parte da ingesta de colágeno, assim, até um pouco controversa, porque grande parte a gente acaba fazendo degradação mesmo, né? E degradando em pequenos aminoácidos. Existem Uhum, alguns estudos mostrando que tem um benefício do ultracolágeno 2, né? Onde há uhum. uma absorção, pequena absorção com benefício de uso dele. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que tomar muito cuidado, escolher bem o colágeno que a gente vai usar, uma marca de confiança, porque pode acontecer isso. A gente tem enzimas que degradam as proteínas, os peptídeos, e vão degradar o colágeno como tal, transformando eles em aminoácidos. Então, Uhum. existem estudos sim, principalmente com o tipo 2 para Sim. benefício e resultado aí quando a gente está pensando em massa óssea, né? E cartilagem também, né? Quando a gente estende para isso, né? Gui? O que É, você ia muitas falar que eu pessoas. te cortei aquela hora? Hã? O que você ia falar que eu te cortei? Você ia falar outro assunto e eu quis voltar no colágeno só para esclarecer, porque tem muita gente que pergunta. Por exemplo, a Pura Vida mesmo tem o produto, né? Que é o colágeno Flex Build, que é o Uhum. colágeno tipo 2 que está ali junto com ácido hialurônico, com a MSM, que é fundamental também quando a gente fala de saúde óssea, de pele, e a coenzima Q10, né? E lá o colágeno tipo 2 ele está numa quantidade de 40 miligramas. Não sei porque a gente pega muitas perguntas do FAQ e existe essa dúvida, né? E aí o colágeno tipo 1 sendo primeiro uma porção maior, né, e um outro Uhum. tipo de combinação ali de aminoácidos, né? Sim, você pode fazer os dois sem problema nenhum. O que eu queria falar é que você estava falando da questão da nutrição e saúde óssea, né, e prevenção. Eu vou além com você, tá? A maioria dos tratamentos médicos para osteoporose e osteopenia, eles têm um resultado, às vezes, ruim e controverso. Por quê? Por exemplo, os medicamentos mais comuns para o uso aí, que são, por exemplo, o alendronato, resendronato, são medicamentos que bloqueiam esse turnover ósseo e fazem com que você tenha mais formação óssea. Só que como o osso é vivo, ele precisa dessa destruição-formação. Inclusive, a gente observa aumento de fraturas atípicas com o uso desses medicamentos. Então, muitas vezes, uma melhora na densitometria não significa que você tem uma melhora no seu osso. O osso, como eu falei, é um órgão vivo e a densitometria não mede esse metabolismo. O que mede esse metabolismo são os seus nutrientes. A gente não consegue pela densitometria. A densitometria só analisa matriz óssea no total, mas a gente não consegue ver se esse metabolismo ósseo está legal. Então, não significa que você faz essa reposição, e muitos pacientes Uhum. acham isso, que estão com a massa óssea Mas melhor, então, mas arrasando, minha médica falou assim, inclusive. sua densitometria é a mais linda que eu já vi aos 44 anos. Então, Pois peraí. é, mas a densitometria não mede o metabolismo ósseo. Inclusive, pacientes que têm perda dentária com o uso prolongado desses medicamentos, tá? É óbvio que, dependendo do caso, a gente vai fazer um tratamento. Existem hoje anticorpos monoclonais que a gente usa, existem vários tipos de medicamentos diferentes, mas a suplementação, ela tem que fazer parte. Ela é um tratamento preventivo e assim como também a parte hormonal, que não pode ficar de fora, né, Lê? Uhum. E quando você pega uma paciente para poder olhar toda essa prevenção, Gui, então vamos dar um exemplo aqui na prática que eu acho que as pessoas acabam se identificando. Uma mulher aos 45 anos, que hoje está com uma densitometria óssea ok,
mas de prevenção, ali você tem ali uma queda já hormonal, de estrógenos, de testosterona. O que seria na prática o ideal para essa paciente, assim, em termos de suplementação e em termos de alguma conduta, né, médica mesmo de hormônios? Bom, se ela está num momento ali de após-menopausa ou perimenopausa, e se ela não tiver contraindicação, a terapia de reposição hormonal é extremamente benéfico para a massa óssea. Isso é um ponto, vai prevenir e a gente tem benefício documentado pelo menos nos primeiros 10 anos, tá? Ótimo. Essa é uma das questões. A outra questão é os nutrientes estarem adequados. Aí eu vou começar pela vitamina D, que é um nutriente barra hormônio, que a gente transforma no corpo em hormônio, né? Como a gente falou. E aí manter níveis aí acima de 30, pelo menos, que a gente pode conseguir com suplementação de 5.000 dias, vai depender da paciente, né? Sim. O magnésio, que eu acho que é super válido de manhã e de noite. O cálcio também, né? E aí o cálcio, pelo menos uma dosagem de 150. E quando a gente tem um cálcio de altíssima qualidade, esse é um outro ponto importante, porque o carbonato de cálcio é um cálcio muito biodisponível, mas ele tem alguns efeitos que não são legais, a absorção dele é péssima, tem pacientes que têm alteração do trato gastrointestinal, né? É uma das novas assim, que eu fiquei encantada quando a Pura Vida lançou o biocálcio, que é esse cálcio orgânico, né, que é de algas. Então ele tem uma alta biodisponibilidade, né, Gui? Porque muitas fórmulas magistrais vendem o cálcio inorgânico de conchas Sim, que tem uma sim. má absorção. Então Uma má absorção. ficar atento nessa biodisponibilidade mesmo dos nutrientes dessa combinação, né, Gui? Exatamente, isso é fundamental que você está falando, né? E aí é claro que a dosagem é muito individual, vai variar de paciente para Ótimo, paciente. Eu acho que isso é ótimo. importantíssimo. Claro que tem uma recomendação ali no frasco para você tomar uma dosagem, mas dependendo do nível de perda óssea ou de absorção da paciente, a gente tem que individualizar. A gente, como médico, exclui causas de osteopenia e osteoporose secundárias, doenças que podem ocasionar essa perda, né? Por exemplo, o hipertiroidismo pode causar perda óssea, né? Outras doenças, como a síndrome de Cushing, que produz muito cortisol, né? A gente tem que aí avaliar. E, é claro, os tratamentos adjuvantes. O colágeno, que você falou, acho que é importantíssimo, tanto tipo 1 quanto tipo 2. O ácido hialurônico é interessante, o zinco é interessante. Substâncias aí que podem trazer muito benefício e eu acho que tem um bom resultado. Tá. Ô Gui, eu queria até trazer também, eu acabei de fazer uma live no meu Instagram sobre substituições eficientes para plant-based, das pessoas que estão numa transição aí para a dieta plant-based. E muitas pessoas, né, acreditam que podem ficar com uma deficiência na ingesta de cálcio, né? Normalmente, então, a gente já sabe, você já falou e a gente vê isso na prática, que realmente tem aí uma deficiência natural, mesmo as pessoas que consomem proteínas animais, até não só na presença do cálcio no alimento, mas nesse processo de digestão e absorção, onde a gente não tem uma ótima absorção, por exemplo, do cálcio presente no leite, né? A gente não tem uma absorção excelente disso. E aí as pessoas têm dúvida como conseguir, né, cálcio de origem vegetal. Então, assim, um dos alimentos que eu acho brilhante e que a gente também tem que saber usar quando a gente quer esse benefício do cálcio é o gergelim, que 2 colheres Sim, de sopa já tem uma recomendação ótima de cálcio diária, só que a gente precisa triturar esse gergelim para a gente sim. absorver esse cálcio, tá, gente? Porque senão Ele sai as nossas inteiro. enzimas ele sai inteiro. A gente não tem enzima para fazer a digestão e a quebra daquela celulose, ali, hemicelulose que tem ali na Uhum. casquinha do gergelim. A gente não tem. Então, a gente, com esse objetivo, você pode triturar. E tem outros tantos, né? A soja também tem, o feijão também tem, cálcio, a chia. Então, é a Tofu, combinação, né? Dá para o usar. tofu, exato, vai ser uma combinação aí dos alimentos todos, né? Maravilha, Ele. Eu acho que você resumiu bem aqui e falou que eu acho que isso é muito importante, né? Eu sou super fã do gergelim, sempre coloco aqui nas minhas receitas. Boa, tem que ter, não tem? E para fechar aqui, Gui, que eu sei que você já está indo de consulta todo marcado, né? Gente,
Eu tenho que Hoje eu tirei um espaço, saber. eu marquei uma hora com a Lê aqui, a consulta dela hoje aqui, a gente fazendo a Imagina live. a consulta. Doutor Guilherme, olha só, minha densitometria tá ótima, mas Tá? Então será tá que bom. meus ossos estão mesmo com saúde? Eu tenho a vitamina D 49, ela sobe devagarzinho, mas ela Você tá sobe. bombando, Eu tá faço bombando. suplementação de magnésio, É, tá tudo bem. E sobre o magnésio também, vamos fechar aqui também. Muita gente faz o consumo dele à noite, né, para um relaxamento, ali para poder dormir. Nada sim, impede que possa estar colocando também de manhã. E ele não é indutor do sono, tá, gente? sim. Teve uma paciente que me perguntou isso: eu posso tomar o magnésio de manhã? Porque senão eu vou. Será que eu posso tomar magnésio de manhã? Eu vou ficar sonolenta? Eu falei: não, ele não é um indutor do sono. Isso. Ele é um relaxamento do sistema nervoso central. Ele relaxa, Isso. né? Exercícios. Ele relaxa, inclusive a paciente tem ansiedade, é bem interessante usar de manhã, por De exemplo, né? manhã, por exemplo. Exato. Quer fechar aí pra gente com um resumão aí? Olha, eu acho que é isso, que tudo que a gente É. falou, né? Essas suplementações são super importantes. Eu acho que mais importante que isso é o que você falou, tem um acompanhamento multidisciplinar. Então, se você tem histórico na família de perda óssea, osteoporose, ou deficiências relacionadas com cálcio e vitamina D, procurar uma nutri, um bom médico para te acompanharem. Você fazer um trabalho preventivo com suplementações que são simples, né? Não está fazendo autossuplementação, que é ruim. A gente vê, às vezes, pacientes fazendo várias suplementações que não vão ter benefício, até umas até atrapalham a outra, né? E em horários errados também. Mas eu acho que é basicamente isso. E a parte hormonal, que é fundamental, está sendo vista, porque são peças importantes e não chegar numa situação de perda óssea extrema, né? Eu acho que é por aí. Você citou aqui algumas situações clínicas que podem aumentar aí essa perda óssea. O hipertireoidismo. Hipertiroidismo, a Existe mais síndrome de Cushing, de... né, que é a produção de cortisol exagerada, né, também causa perda. A hiperprodução do paratormônio, do PTH, que é um hormônio da paratireoide, também vai causar perda, né, da massa óssea. Enfim, tem algumas condições aí que são mais raras, né? O hipertiroidismo talvez é um pouquinho mais mais comum. comum, né? Tá bom. Tá bom, Gui. Obrigada por esse tempo seu. Poxa, Lê, maravilha, né? A A gente gente tem que vai estar falar. junto. Vamos Próxima sim. semana também a gente tem. Agora sobre hipotireoidismo, né? Acho que a É isso próxima semana. aí. Vamos falar sobre hipotiroidismo. Vamos Se abrir. Vamos preparem. ver se tem umas perguntinhas rápidas. Dá tempo, Gui, para você? Dá Rapidinho? 5 minutinhos. Vamos lá. 5 minutinhos. Vamos escolher. Alguma pergunta? Para mim não apareceu aqui. Para você apareceu alguma coisa? Não. Não, só está aparecendo acho que os comentários iniciais mesmo. É. Lembrando, né, Olê, todo dia, quem quiser ter acesso também, quem não está lá no meu Instagram, Endócrino Henk, meu Fazendo uns Instagram, conteúdos incríveis, né? tem vídeos lá falando sobre todos esses assuntos que são sempre super legais e é bacana ter o comentário de todos Gente, lá quem não e segue, ó, o Gui, vou colocar aqui, endócrino no Instagram do Gui. Para vocês irem lá, que o Gui tá fazendo muitos vídeos legais. E eu acho o vídeo uma maneira bacana das pessoas escutarem rapidinho. Endócrino Henk. Ó, o pessoal aqui mandando os o café comentários, podem? atrapalha a absorção de cálcio. Aí você que me diz. Gente, olha só, eu vivo vida real total, sabe, Gui? É claro que uma xicrinha de café, gente, não vai atrapalhar a absorção nem de ferro, nem de cálcio, né? Agora, se você tem esse hábito e consome toda hora, né, o café ao longo do dia junto com as refeições, sim, né? Então, esse cuidado você tem que ter de Sim. realmente adequar até o consumo de café no seu dia, para que isso não atrapalhe mesmo, né? Não, tem muitas perguntas agora. Quantidades de magnésio por dia, igual o Gui falou, assim, magnésio sim, fatalmente você vai ter que suplementar, porque realmente a gente não consegue dar alimentação. As doses recomendadas para um indivíduo com uma saúde normal, no geral, é 200 miligramas. Mas dependendo do que você faz ao longo do dia, como que é a sua alimentação, se é muito, muito pobre mesmo em vegetais, em oleaginosas, aí a sua suplementação pode ser diferenciada, chegando aí 350 miligramas. Como é que você faz essa suplementação, Gui? Normalmente é por aí também, de 250 a 500. Depende do paciente, né? Tá.
Pessoal, vou Tem aqui escolher. falando de boro também. Boro é interessante em algumas situações, né? Pode ser feita. Dosagem baixa, né? 2 miligramas, 2 a 5, também é interessante, né? Tibolona não é terapia de reposição hormonal, tudo bem? Não é, não tem os benefícios ósseos da TRH, não tem estudo com benefício, ok, pessoal? Isso é Bom, importante. que Lê, eu vou mais? ter que sair mesmo, porque senão meu Tá, paciente está me esperando aqui assistindo tá a live, bom. inclusive, tenho certeza. Inclusive, tá bom. Obrigada pelo seu tempo. Um beijo. Gente, a Que gente volta isso. semana que vem falando de hipotireoidismo com o Dr. Guilherme, tá? Foi Um ótimo. Semana que vem estamos juntos, ó. Beijo enorme para você, Lê, e para todo mundo que está assistindo a gente. E até o próximo. Tchau. beijo. Tchau, gente. Obrigada.